Fala, meus amigos, Túlio Faleiro na área, canal Made Beer, e hoje eu tô aqui para falar de levedura. Então, pessoal, esse vídeo de hoje é para falar com vocês um pouco sobre a levedura de pão, o que acontece quando a gente usa a levedura de pão e as diferenças entre ela e as outras leveduras que são próprias para cerveja. Bom, vou contar para vocês uma história. Eu estou aqui com essa cerveja que a gente fez, que é a mesma daquele vídeo da cerveja de boteco, só que esse aqui é um outro lote. Nos dois eu utilizei a levedura de pão. No primeiro, que é o vídeo que vocês têm acesso aí no canal, ficou excelente a cerveja, show de bola. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E essa aqui, que também foi feita com a levedura de pão e não deu muito certo. Bom, quando eu estava fazendo essa cerveja aqui, pessoal, a eficiência ficou meio alta. E aí quando eu estava na fervura, eu vi que ia sobrar um pouco de mosto. O que eu fiz foi ligar para um colega meu aqui da cidade, o André. Ô André, eu tô no meio de uma abraçagem aqui, cara. Tô fazendo uma Cream Ale, que é aquela cerveja de boteco minha, e vai sobrar mosto. Você quer pegar aqui comigo? Ele falou que queria. Eu tinha mais ou menos 120 litros e meu fermentador é de 100. Então ainda tem um headspace, eu passei para ele um balde de 22 litros. Ele chegou para buscar, a gente estava resfriando a cerveja. Aí eu peguei o balde dele, já sanitizado, e peguei de dentro do meu fermentador. O mesmo mosto, já passado por todas as etapas aí da abraçagem, já frio, no finalzinho, no ponto de inocular a levedura. E ele levou para a casa dele, eu finalizei o meu resfriamento e estava lá a minha cerveja no fermentador. Eu fiz a minha fermentação com temperatura controlada e levedura de pão. Ele fez a fermentação dele sem ter controle de temperatura, porque ele estava com a geladeira cheia, e com o S05. E aí, qual cerveja que ficou melhor? Mas essa é muito fácil, faz outra mais difícil. Quem falou que foi a minha cerveja pelo controle de temperatura errou. A minha cerveja ficou bem ruinzinha, cheia de off, e a dele ficou uma cerveja espetacular, muito boa. Nem dava para falar que era a mesma cerveja. A gente chegou de tomar junto, eu e ele, lado a lado, as duas cervejas, e não tem comparação uma cerveja com a outra. Bom, vou abrir a minha aqui, enquanto eu termino a história. Então, pessoal, estava claro que alguma coisa de errado tinha acontecido. E a única diferença entre a minha cerveja e a dele era a levedura. Não tinha como ser outra coisa, porque a gente dividiu o mosto em dois já no final do processo. A abraçagem, a mostura, já tinha ocorrido toda. E a cerveja dele não apresentava nenhum off-flavor. Então eu descartei a hipótese de ser clorofenol na minha cerveja, porque a dele não tem. E contaminação também não teria como ter sido, porque eu peguei o mosto dele dentro do meu fermentador. Também tinha passado pelo meu chiller, tinha ficado um certo tempo dentro do meu fermentador. E a sanitização do fermentador é feita de forma muito eficiente aqui. Não é fácil contaminar nesse caso. Transfega, eu também não fiz. Então, descartada todas as hipóteses, a gente achou o culpado disso ter acontecido. O culpado é a levedura de pão, pessoal. Bom, eu mesmo já usei, na minha outra cerveja deu muito certo, só que tem alguns pontos que a gente tem que analisar. E o que acontece? A levedura de pão, o maior defeito dela é a falta de padronização. Por quê? Porque ela é feita para fazer pão. Sabia não? Eles só precisam do CO2. Se ela fermentar, formou o CO2, o pão cresceu, pronto, fez o papel dela. Já na cerveja não, é muito mais complexo, né? E então vem as diferenças. A primeira, a levedura da cerveja, ela passa por uma separação ali, uma purificação
de células. São escolhidas. Eles pegam a Saccharomyces cerevisiae e vão separar S04, o S05, T58, W3470, que inclusive eu não sabia, mas na descrição fala que também é Saccharomyces cerevisiae, não é a Ovarum. Então eles vão separar. Uma célula que estiver atenuando bastante, formando um pouquinho de éster, beleza, é tal. Está esterificando menos, está atenuando menos, é tal. Trabalhou melhor em tal temperatura, beleza, vão fazer aquela separação. A de pão não tem isso. Quando você pega um pacote desse na mão, você tem Saccharomyces cerevisiae e nada mais do que isso. É uma mistura de todos os tipos de Saccharomyces cerevisiae. Aqui não tem triagem de modelos aí de células, né? E o pior, não tem padrão. Por quê? Porque a armazenagem dela também é feita de forma diferente. A levedura de cerveja ela é cuidada para ser utilizada na cerveja. Então ela tem um controle melhor de temperatura na armazenagem, que essa não tem, né? E ainda tem o fato da seleção natural. Seleção natural é que os mais fortes sobrevivem. No fato de ter uma levedura própria para cerveja, ela está numa condição legal ali dentro do pacote. Então ela não vai ter problema. Já essa aqui, ela é embalada de forma diferente e não passa por uma armazenagem tão eficiente. Resultado é que as células mais fortes tendem a sobressair. E quando você joga na cerveja, é aleatório. Você vai estar jogando e você vai ter uma surpresa no final. Qual levedura que será que vai sobressair? As células do tipo o S05? As do tipo S04? E aí você não tem como saber como a cerveja vai ficar. Aqui, pessoal, o defeito da nossa cerveja é o seguinte. No aroma, está lembrando remédio, produto químico, um pouco de azeitona. Virou realmente um mix aqui de aromas. Todos eles não tão agradáveis, né? Tem um leve maltado. A lupulagem é baixa, conforme a receita pede aí. A nossa receita é para ser bem leve. E, inclusive ela está turva e um pouco mais carbonatada. A turbidez pode ser por causa que a levedura é tão selvagem, vamos falar assim, tão forte, que ela ainda está trabalhando nessa cerveja quando não mais era para trabalhar. E a questão da carbonatação, pode ser que ela metabolizou algum tipo de açúcar que a S05 não teria metabolizado. Isso aconteceu na garrafa e gerou uma carbonatação maior. Então, pessoal, a palavra-chave é essa, é a padronização. A padronização das leveduras de cerveja mesmo, próprias para cerveja, faz bastante diferença. Bom, eu já tive experiência ótima com levedura de pão, ficou muito agradável a cerveja, funcionou muito bem, inclusive ela fermenta muito rápido. Isso tende a ajudar a não formar off-flavor. Se ela fermenta muito rápido, ela expulsa os off-flavors, não dá tempo dele juntar na cerveja, dele homogeneizar na cerveja e formar os sabores indesejáveis. Porém, ela tem essa desvantagem aí de não ter padronização. Então, quando eu fiz aquela pergunta lá atrás, qual cerveja que ficou melhor? Bom, nessa cerveja, sem generalizar, a cerveja que foi feita sem controle de temperatura ficou melhor, porque ela tinha o S05, enquanto a minha, que foi feita com controle de temperatura, não ficou legal, porque eu utilizei a levedura de pão. No processo de liofilização, que passa a levedura de cerveja, ela é seca de forma que a temperatura é a ideal. Eles fazem uma secagem em baixa temperatura. Isso não vai modificar as células da levedura e não vai perder célula, não vai matar nenhuma célula. Enquanto essa levedura de pão, ela é seca, mas não fala como. Talvez numa temperatura maior. Por isso, baixo preço, né? Ela não passa nessa questão de laboratório de separação, que a cerveja passa, e ela não tem a questão da liofilização tão bem feita quanto a outra. Não estou colocando defeito, né, pessoal? Não entendam errado. É claro que cada uma tem uma finalidade. A gente também não vai pegar a levedura de cerveja para fazer pão. Não é isso, né? Não estou falando que ela é melhor. Só estou colocando aqui a minha experiência, o que eu passei com essa levedura e o que a gente chegou num comum acordo aí, eu, meu pai, o André, conversando, e a gente realmente viu que o defeito, né, o problema de se utilizar a levedura de pão é a falta de padronização. Bom, o vídeo é esse, pessoal, só para alertar
sobre os riscos e para incentivar vocês a buscarem informações sobre isso aí. Fica aí a tarefa. Vamos todo mundo tentar descobrir por que às vezes fica boa e às vezes não fica tão boa. Ó, aqui agora que ela esquentou, ela aparece ainda mais os off. E acaba que a gente meio que perde essa cerveja aí. Meu pai está tomando ela, mal não faz, porque ela não está contaminada, né? Ela está com umas leveduras meio agressivas. As leveduras foram meio agressivas e formaram aí sabores que não eram desejados. Bom, fica aí o alerta. Não estou falando também para o pessoal aí deixar de usar. Quem está conseguindo ter bons resultados com a levedura de pão, continue, porque não tem problema nenhum, é o mesmo tipo de levedura. Mas fica o alerta aí, pessoal que for fazer lote grande, toma cuidado, repensa se vale a pena. Sempre que possível, acho que vale dar preferência para as leveduras próprias de cerveja. Talvez fazer um starter, se quiser economia, reaproveitamento de levedura. E aí a gente tem outras opções aí para não perder lote de cerveja. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo e eu fico bebendo a minha cerveja aqui.